Bom dia, galerinha do segundo ano, tudo bem? Estamos começando uma semana, hoje é segunda-feira. Qual é a data de hoje? Dia 9 de novembro de 2020, tá bom? Nós temos aula de geografia. Nós tivemos muitos feriados durante a segunda-feira, acho que já foram uns 2, só nesse semestre. Então, o nosso conteúdo vai ser um pouquinho mais extenso hoje para compensar, tá bom? Nós vamos estudar trânsito. Tá aí no livro de vocês. Olhem aí a palavrinha trânsito no livro de vocês. Vocês sabem o que é o trânsito, né? O trânsito é o quê? Trânsito é o movimento de pessoas e veículos nas ruas ou nas vias públicas. Para organizar o trânsito, existem diferentes elementos, como as placas de sinalização e os semáforos, que orientam os condutores e pedestres. Condutor motorista é a pessoa que dirige o veículo. Passageiro é a pessoa que se desloca utilizando o meio de transporte. Pedestre é a pessoa que anda a pé. As placas de sinalização apresentam formas e cores diferentes. Cada placa tem um símbolo e transmite uma mensagem com o objetivo de manter a ordem e a segurança no trânsito. Veja alguns exemplos. Então, vocês estão vendo aí no livro de vocês alguns exemplos de placa, né? Mas vocês também podem lembrar das placas que vocês veem na rua, quando vocês estão andando, quando vocês vão para a cidade, tá bom? Vou fazer a leitura para vocês. Veja alguns exemplos. Placa de regulamentação. Essa daqui, ó, que diz pare. Essa que tá aqui do lado é uma placa de sinalização de obras. Essa é uma placa de advertência e essa é uma placa educativa, certo? Então, essa daqui, ela tá advertindo o quê? Essa placa de advertência tá dizendo que ao segurar a rua, ao atravessar a rua, na verdade, segurar a mão da criança, né? E usa o cinto de segurança. Tá só lhe educando para quê? Para que você não esqueça de usar o cinto e se acontecer algum eventual acidente, você está com o cinto e assim assegurar a sua vida. Placa de regulamentação. Então, por exemplo, se o seu carro vai na rua, vai atravessar uma rua e tem a placa pare, então você tem que, antes de você atravessar, você tem que parar, olhar se vem outro veículo na outra rua antes de atravessar, tá bom? O semáforo é um sinal luminoso que orienta e controla o deslocamento dos condutores e pedestres por meio das cores. Nos semáforos, para carros e pedestres, o vermelho indica pare ou aguarde e o verde indica siga. A faixa de travessia indica o local onde o pedestre atravessa a rua de segurança. A rua em segurança. Aí nós temos aqui do outro lado uma atividade na página 12 e na página 13. Reescreva as frases substituindo os símbolos pelas palavras corretas. É o movimento das pessoas e veículos na rua. Vocês vão substituir a estrelinha, tá bom? Pela palavra que tem esse significado. B. Símbolozinho, então vocês vão procurar a palavra para substituir. De sinalização estabelecem regras e normas para o... Aí tem outro símbolozinho. Questão 2. Pinte o semáforo com as cores corretas. Nós temos o quê? Semáforo para carros. Os semáforos para carros, eles são compostos de 3 cores. As 3 cores são vermelho, amarelo e verde. Eu vou mostrar para vocês o semáforo que tem aqui no livro, tá vendo? E ele tá indicando aqui as cores do lado. Então, ó, tem o quê? Vermelho, amarelo e verde. Nesse daqui que é para carros, por quê? O vermelho indica que o carro tem que parar, o amarelo indica que ele tem que ter atenção e o verde que ele pode andar. O semáforo de pedestre só tem o vermelho e o verde. Quando tá vermelho, a pessoa não pode atravessar a rua. E quando tá verde, a pessoa pode atravessar. Converse com os colegas e os professores sobre as ações descritas a seguir. Depois escreva C para as ações corretas e E para as ações erradas.
C. Os pedestres devem atravessar a rua sobre a faixa de segurança. Os condutores podem parar sobre a faixa de pedestre. Os pedestres devem olhar à direita e para a esquerda antes de atravessar a rua. Condutores e passageiros devem usar o cinto de segurança. Os condutores podem avançar o sinal vermelho. Os pedestres devem andar na calçada longe dos veículos e do movimento. Então, vocês vão marcar o quê? C para correta e E para errada, tá bom? Tá bem fácil. Com a ajuda de um adulto, pesquise e escreva o significado destas placas de trânsito. Lá na quarta questão. Eu não vou mostrar aqui a página para vocês, porque senão eu vou mostrar as respostas, tá bom? Aí tem várias placas. E vocês vão procurar ou pedir a ajuda de um adulto. Entre essas placas, eu vou dizer aqui para que é que elas servem. E vocês vão só identificar aí, tá bom? Uma é dê a preferência. A outra é estacionamento exclusivo para idosos. Outra é proibido estacionar. E a outra é passagem de sinalização para pedestres, tá bom? Então, vocês vão pedir a ajuda de um adulto para que vocês identifiquem quais são cada uma dessas placas. A. Na rua onde está localizada a escola em que você estuda, existem placas iguais a essa? Aí se vocês vão responder. Se não tem placa, coloca não. Tá bom? B. Desenhe 2 placas de trânsito que existem nas ruas próximas à sua casa. Não se esqueça de escrever o significado de cada uma. A maioria eu sei que mora no sítio e não tem placa em casa. Mas às vezes acontece em algumas regiões de sítio ter algum tipo de placa por conta nas estradas ter alguma coisa, por exemplo, o risco de acidente ou alguma coisa. Se tiverem, aí vocês podem fazer, tá bom? Você já observou uma situação em que alguém, condutor ou pedestre, tenha desrespeitado a sinalização de trânsito? Qual a sua opinião sobre a atitude dessa pessoa? Então, você vai dizer se você já presenciou ou não alguém desrespeitando a sinalização de trânsito. Por exemplo, avançando o sinal vermelho, ou passando num lugar onde não tinha faixa de pedestre, ou estacionando num lugar onde era proibido estacionar, ou estacionando numa vaga que era reservada só para idosos, ou então um motorista parando em cima da faixa de pedestre, ou, por exemplo, um pedestre que atravessa o trânsito na hora que o sinal está vermelho e os carros estão passando, correndo risco de ser atropelado. Então, vocês vão colocar se sim ou não, se vocês já presenciaram alguma dessas situações. E se alguém pode ser andando na contramão, né? Porque vocês sabem que o carro tem que um vai e o outro vem. Então, se alguém já andou na contramão, se vocês conseguirem identificar, né? Aí, se vocês identificarem que sim, coloquem sim e o que vocês acham vocês acharam do que essa pessoa fez. Então, essa é a atividade de vocês de hoje, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só vocês entrarem em contato comigo. E essa é a atividade de sala. A atividade de casa de vocês é que vocês vão confeccionar aí na casa de vocês um semáforo para carros, tá bom? Não é o de pessoas, aqueles que só tem o vermelho e o verde. Você vai confeccionar um semáforo para carros, que é aquele que tem o vermelho, o amarelo e o verde, que é o vermelho, pare, o amarelo, atenção, e o verde, siga, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês já sabem que pode falar comigo. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!